Mas vamos entrar na palavra. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos capítulo 5. Pega a sua Bíblia, abra comigo, Atos capítulo 5, versículo 12. Eu estou falando, né, tenho ministrado em cima do mês de junho, que é o mês que nós estamos na campanha Quebrando as Maldições. Hoje é o culto da família, tá? Mas o contexto das ministrações de junho é esse, tá? E hoje eu quero estar falando sobre o poder da sombra do Altíssimo, que é o título da palavra, a sombra do Altíssimo. Atos 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, fala assim comigo, ao passar, não, fala mais forte, diga, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse, e alguns deles eram curados. Aí o versículo 16 diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos, diga comigo, todos eram curados. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele fala do início da igreja, né? A igreja logo depois de Jesus ter subido aos céus, e da sequência que os apóstolos deram. E eu quero me ater no versículo 15, deixa projetado o 15 para mim, que eu quero me ater em cima desse versículo aqui, nesse contexto. Esse contexto está dizendo que o poder de Deus manifesto ali, né, era tão tremendo, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Olha para o teu irmão e diga: eram curados, eram libertos. Olha que interessante, a sombra de Pedro, por onde ele ia passando, as pessoas iam colocando os doentes, os enfermos, as pessoas que estavam debaixo de opressão maligna, e aonde a sombra de Pedro ia passando, projetando, as pessoas eram curadas. E aí é interessante, né, que existe uma pergunta, né? Tinha poder nessa sombra? Tinha ou não tinha poder nessa sombra? Quem acha que tinha poder nessa sombra? Tinha poder nessa sombra? Não tinha poder nessa sombra. Poxa, sim, pastor, como que não tinha poder nessa sombra? A sombra curava, como que não tinha poder nessa sombra? Não tinha poder na sombra, sabe por quê? Porque só existe sombra quando existe luz. Olha para o teu irmão e diga: luz. Fala para ele, só existe sombra quando existe luz. Então o poder de Deus, ele não estava na sombra de Pedro, mas na luz de Jesus que era projetada sobre ele. Posso ouvir um amém seu? Não era a sombra de Pedro, é que a luz de Jesus projetada em Pedro, né, sobre Pedro, refletia a imagem de Pedro, e aquilo projetava uma sombra. E por onde aquela sombra passava, o poder de Deus era manifesto. Então o poder de Deus o poder não estava na sombra de Pedro, o poder estava e está até hoje na luz de Jesus. Quando a luz do nosso Senhor é projetada em nós, olha para mim, presta atenção. Quando a luz do nosso Senhor é projetada em nós, nos tornamos instrumentos de Deus para fazer aquilo que Ele nos ordenou. Posso ouvir um amém teu aí? Ou seja, eu nasci com um objetivo. Qual o objetivo? Cumprir aquilo que Jesus determinou sobre a minha vida. Quem crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero te levar, segura aí Atos 5, que a gente está lendo, mas você vai comigo na sua Bíblia para João 14, versículo 12. Abre lá. É só voltar um pouquinho ali, você que já está em Atos, tá? João 14, versículo 12. Projeta para mim esse texto também. Olha só o que está escrito ali. João 14, 12 diz assim: em verdade
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fala glória a Deus. Deixa projetado esse texto aqui, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus curou as pessoas? Sim ou não? Sim. Jesus libertou as pessoas? Sim. Olha que demais. Então, Pedro também estava fazendo as obras que Jesus fazia. Glória a Deus por isso, né? Ou seja, ele estava cumprindo o propósito que Jesus tinha estabelecido sobre a vida dele. Agora, olha que tremendo isso, tá? Aqui também está dizendo que nós faríamos obras maiores que a que ele fez. Não está dizendo que nós seríamos maiores que Jesus. Ninguém é maior que Jesus, amém? Tá? Ninguém. Porém, nós faríamos obras também maiores que as que ele fez. A Bíblia não relata de nenhum momento onde a sombra de Jesus curou. Tem algum momento, tu não vai encontrar na Bíblia. Não existe nenhum relato, nenhum registro de que a sombra de Jesus curou. Não existe. Mas existe um registro que a sombra de Pedro curou. Por quê? Porque existe uma promessa dizendo que nós faríamos obras iguais ou ainda maiores. Mas só podemos fazer obras maiores por meio daquele que é nas nossas vidas. Pedro, através da sua vida entregue a Jesus, a sombra dele curava as pessoas. Diga comigo, obras maiores. Mas a questão aqui, por que a sombra dele curava e não a luz dele ou a presença de Pedro? Talvez já aconteceu contigo, alguma pessoa chega e fala assim, já deve ter ouvido essa expressão, porque o fulano ele é iluminado. Quem já ouviu essa expressão? Já ouviu? Né? Puxa, é tão bom ouvir ele falando, ela falando. Essa pessoa ela é iluminada por Deus. Então nós poderíamos dizer que era a luz que estava em Pedro. Era a luz de Pedro. Sim ou não? Era a luz de Pedro. Não. Sabe por quê? Porque nós não somos fonte, nós somos canais. Pedro, ele não tinha poder de gerar luz, ele era um canal. Pedro era apenas um canal, ele não era um gerador de luz. Quem que é o gerador de luz? Quem é o Criador? Diga comigo, Deus. Levanta a tua mão e fala, obrigado, Senhor. Tu é o Criador de todas as coisas. Então, não era a luz que Pedro emanava, era a luz que Pedro refletia. Amém, gente? Vou te dar um exemplo, vou te explicar. Tu já olhou direto para uma luz, assim, já olhou uma luz forte, tu olha direto para essa luz. O que acontece? Ela ofusca a gente, né? Por exemplo, pega e liga o farol do carro ali, a luz alta, e você fica na frente. Quem é que dirige? Quem dirige? Quem tem carteira de motorista, quem dirige? Quem dirige já passou por isso. Você está indo na estrada ali, tudo escuro na estrada, seca a luz. Daqui a pouco vem uma pessoa no lado contrário, o que ela faz? Ela liga o farol alto, liga refletor, liga tudo que tem. E o que acontece com a gente? Ofusca, né? Aí quando a pessoa liga aquilo, você está passando, quem é motorista levanta a mão e já abençoa o irmão, né? Fala, oh, aleluia, glória a Deus, maravilha, Deus te abençoe, não é assim? É assim que a gente faz, né? Os motoristas, quem faz isso, né? Aleluia, glória a Deus, maravilha, né? Oh, que Deus abençoe a sua vida, querido. É isso que nós falamos, não é verdade? No trânsito, né? Por quê? Porque a luz que veio contra ofuscou os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar direito, né? Então, quando você olha direto para uma luz muito forte, nós ficamos ofuscados. Então, tu conseguiu projetar essa cena na tua mente? Consegue projetar isso? Você olhando muito forte para uma luz, né? Às vezes, aqui na igreja, quando a gente está no momento do louvor, o pessoal liga os canhões aqui, bem claro, e fica tudo escuro a igreja, vocês me veem, mas eu não consigo ver vocês. Por quê? Porque fica muito claro no meu rosto aqui, e eu não consigo enxergar, tá? Então, quando tem uma luz muito forte projetada sobre a minha vista, né, sobre os meus olhos, se alguém cruzar na frente, então imagina, está ali um carro ou um refletor muito forte, com a luz virada para você, a uma certa distância, e alguém cruzar na frente dessa luz, tu consegue reconhecer a pessoa? Sim ou não? Não, né? Porque a intensidade da luz é tão forte que nós vemos apenas um vulto, tá? Nós não vemos o que é, nós vemos apenas a sombra, porque o brilho da luz é maior. Olha para mim,
Escuta o que eu vou te falar. Não era Pedro, era o Deus de Pedro. Não é a igreja, é o Deus da igreja. Não é a pessoa, não é o líder, não é o pastor, é o Deus daquela pessoa. Não é a célula, é o Deus que está naquela célula. Não é o revisão de vidas, é o Deus que está naquele revisão de vidas. Não é aquele culto, é o Deus que está naquele culto. Porque não é a pessoa, nós não somos o gerador da luz. Nós não somos a fonte, nós somos o canal. Amém? Então levanta a tua mão e fala: eu sou o canal das bênçãos de Deus. Amém? João 3,30. Abre na tua Bíblia aí. Abre aí também. Vamos passear pela Bíblia. João 3,30. Abre aí. João 3,30. É um versículo muito conhecido, tá? Nós até cantamos ele. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Fala assim: que Jesus cresça. Diga: que ele cresça e que eu diminua. Quem concorda? Quem concorda com isso? Diga: que ele cresça, que eu diminua. Por quê? Por que João Batista falou isso? Ele cresça e eu diminua. Porque enquanto Jesus cresce, diga comigo: Jesus é a luz. Diga: a luz precisa crescer. Presta atenção nisso. Você conseguiu projetar aquela imagem de um refletor contra você e uma pessoa ali na frente? Quem conseguiu? Amém? Você que está na sua casa aí também. Guarda essa imagem na sua mente. Presta atenção nisso. Se eu tenho uma fonte de luz atrás de mim, essa fonte de luz, ela projeta uma sombra, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma sombra aqui atrás de mim por causa da fonte de luz que é o canhão. Então o canhão de luz está me iluminando, está gerando uma sombra aqui. Quando ele cresce, ou seja, proporcionalmente, eu tenho 1,70 de altura. Glória a Deus, aleluia, amém? Né? Como diz um grande homem de Deus, não é vocês que são grandes, eu tenho a altura ideal, vocês cresceram demais, né? Não sou eu que sou pequeno, tá? Né? Então eu tenho meu 1,70 de altura aqui, com muito orgulho. Uma fonte de luz projetada atrás de mim, ela vai fazer com que a minha sombra seja projetada até uma certa distância. Quanto maior for a fonte de luz, mais longe irá a sombra. Amém? Então diga: quanto maior a fonte de luz, maior será a sombra. O que significa isso? Nós nascemos para ser instrumentos para Deus e não obstáculos para a sua glória. Ou seja, quanto maior for a fonte de luz na minha vida, mais longe a sombra irá. E a sombra, ela carrega o poder da glória de Deus. Então hoje, eu não sei até onde a sombra que a luz de Jesus está projetando na sua vida vai, mas eu quero declarar algo: que a sombra que a luz de Jesus projeta na sua vida, alcance a sua casa, alcance seu casamento, alcance seus filhos. Pastor, a luz está aumentando, sabe o que vai acontecer? A sombra vai chegar até teus netos, está aumentando, vai chegar até os bisnetos, está aumentando, vai entrar na empresa, está aumentando, vai entrar nos projetos, está aumentando, vai entrar nos negócios, porque a sombra vai longe, e por onde a sombra passa, a cura, a libertação e a transformação. Amém? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a luz cresceu. Diga comigo: que ele cresça e que eu diminua. E se for o contrário? E se eu crescer? Se eu crescer, acontece o contrário. Exatamente. A luz se mantém no mesmo tamanho, da mesma forma, e eu começo a crescer. Quando eu começo a crescer, proporcionalmente a luz diminui. Então, se eu cresço, ao invés de eu ser um instrumento para que a glória de Deus se manifeste através da sombra, eu me torno um obstáculo que obstrui a glória de Deus. Olha para o teu irmão aí e fala: você nasceu para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e não um obstáculo para a glória de Deus. Quando eu cresço, por isso que João Batista falou que ele cresça e que eu diminua, porque quanto mais Deus estiver na minha vida, mais longe o poder da glória dele vai alcançar, vai se manifestar. Agora, se eu cresço, eu começo a impedir que a luz passe, e eu me torno um obstáculo.
A luz de Deus precisa brilhar, ela precisa brilhar através da minha vida. Ela não pode ser barrada pela minha vida. Amém, gente? Então, não sou eu que cresço, é Deus que cresce em mim. Se a luz de Deus for barrada por mim, não haverá sombra que cura, haverá trevas que destroem. Pastor, mas a sombra é algo bom? Claro que é algo bom, porque existe a luz de Deus. Fala, Deus é criador. Amém? Então, onde há luz, há sombra projetada, mas onde não há luz, não há sombra. Para que haja sombra que cura, para que a sombra de Pedro pudesse curar, precisava ter luz. O que acontece com Pedro é apenas uma analogia. Na verdade foi um fato que aconteceu, mas nos dias de hoje é uma analogia para a nossa vida. A sombra de Pedro que curava, somos nós nos dias de hoje. Nós precisamos refletir a luz de Jesus, e a sombra que essa luz gera em nós, vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Família, filhos, pessoas que amamos, conhecemos, projetos e negócios. Agora, se eu me torno uma barreira para a luz não vai chegar. E onde há luz, há vida. Onde há trevas, há morte. Levanta a sua mão e diga em nome de Jesus: a sombra de Deus projetada na minha vida, chegará na minha casa, chegará na minha família, nos meus projetos e nos meus sonhos. Amém? E aí eu quero ir para um outro ponto, que é, você entendeu isso? Quem entendeu? Então tudo isso em cima de Atos 5, versículo 15 ali, aquele momento. Por quê? Guarda isso no teu coração, só existe sombra quando há luz. O poder não estava na sombra, o poder sempre esteve e sempre estará sobre a luz, que é o Senhor, amém? Agora, aí Deus me deu uma revelação, e eu quero compartilhar com vocês, que está no Salmo 91, versículo 1. Abre comigo, Salmo 91, versículo 1. Projeta aí para mim. Todo mundo conhece esse salmo. O salmo mais conhecido, Salmo 91 e Salmo 23, né? Tem uns que não precisa nem abrir mais a Bíblia. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha para mim aqui. Qualquer versão de tradução bíblica que você pegar, pode ser Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Revista Atualizada, são várias traduções, né, que a Bíblia tem no mesmo contexto. Todas elas utilizam a palavra sombra nesse versículo. Todas. E isso aqui é tremendo demais. Aí eu quero que você acompanhe no meu raciocínio aqui contigo. Diga comigo, a sombra do Onipotente. Então o que ele está dizendo? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ou seja, quando eu estou debaixo da sombra do Onipotente, eu estou na proteção. Quando eu estou debaixo da sombra do Onipotente, eu estou no ambiente de paz, de graça, de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de provisão. Agora olha só que interessante. Deus é vida, amor. Deus é luz. Lá em Gênesis diz, né? E Deus disse, haja luz e houve. Então Deus é criador, ou seja, presta atenção nisso. A referência, sempre que nós temos a Deus é luz. Nunca a referência a Deus é trevas. Nunca vai ser. Sempre vai ser luz, sempre vai ser clareza. Então como que o Salmo 91 diz o que descansa à sombra do Onipotente? Se Deus é luz, como é que pode ter sombra? Imagina um deserto. Consegue imaginar um deserto? Já deve ter visto na televisão, algum lugar assim, já deve ter visto, né? No deserto tem sombra? Não. Por quê? Porque para ter sombra, precisa haver um objeto. Diga comigo, para ter sombra, precisa haver um objeto. Por que houve a sombra de Pedro? Porque tinha Pedro, certo? Se não tivesse Pedro, teria a sombra de Pedro? Não. Agora olha que interessante, Salmo 91 está dizendo o que descansa a sombra do Onipotente. Se Deus é luz, como é que tem sombra? Onde que eu vou encontrar sombra no meio do deserto? Imagina que a glória de Deus é a luz sobre o deserto. Onde que eu vou encontrar sombra? Para que haja sombra, precisa haver um objeto.
Deus colocou um objeto no meio da história que trouxe sombra, direção e proteção para a nossa vida. Esse objeto aqui, ó. Projeta para mim. Que objeto é esse? Cruz. Então olha para o teu irmão e diga: a cruz, quando encontra a luz de Deus, gera a sombra do onipotente. Quem quer andar debaixo da presença de Deus? Não existe como você andar debaixo da presença de Deus se não houver a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o objeto que foi estabelecido na história para manifestar a sombra de proteção do Altíssimo. Ah, pastor, mas por que eu não posso viver apenas debaixo da luz de Deus? Porque quando você está, olha para mim, presta atenção. Quando eu estou no deserto, quando eu estou num ambiente espaçoso, onde só tem luz, e eu preciso me deslocar, eu preciso de um ponto de referência. E se eu estou passando calor, se eu estou ali procurando uma direção, no meio do deserto, você sempre vai ir em direção à sombra. A cruz, ela ilumina, ela guia os nossos passos através da sombra do Altíssimo. Qual é o meu lugar de proteção? O meu lugar de proteção é debaixo da sombra da cruz de Cristo. Amém? Pastor, mas por que isso? Porque se não tivesse a sombra da cruz, olha, você está conseguindo me acompanhar? Amém? Se não houvesse a sombra da cruz, nós viveríamos um problema, que se viveu muito. Nós não teríamos uma direção. A sombra da cruz, imagina, aqui mostra muito bem, né? A sombra, ela projeta e ela reflete, ela projeta uma sombra, a cruz projeta uma sombra, e essa sombra guia o nosso caminho. O nosso caminho é em direção da sombra da cruz, e essa é a sombra do Altíssimo. Se eu não tenho a cruz, uma frase que é muito comum, mas que é uma mentira, o autor dessa frase é o diabo em pessoa, é a frase assinada Lúcifer, tá? A frase diz assim, e muitas pessoas acham que essa frase é bíblica. A frase diz assim: porque todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Essa frase é a maior mentira que existe na história da humanidade. Essa frase é a maior mentira que existe. Por quê? Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de mim. Pastor, como que eu sei que eu estou no caminho da salvação? Quando eu estou andando debaixo da sombra da cruz. Porque debaixo da sombra da cruz é a sombra do Altíssimo. Debaixo da sombra que é gerada pela luz de Deus sobre a cruz, sobre o objeto da salvação, eu encontro segurança, eu encontro proteção, eu encontro descanso, eu encontro paz, eu encontro provisão, eu encontro resposta para a minha vida. Porque essa sombra guia os meus passos. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Pastor, eu quero a luz de Deus sobre a minha vida. Quem quer a luz de Deus na sua vida? A luz de Deus sem a cruz não te mostra um caminho claro. Não basta eu conseguir enxergar tudo, eu preciso saber para onde eu vou. Tem uma frase que é do bispo Lucas, que ele diz: o sol é para todos, a sombra é para poucos. Porque a sombra é o lugar de refrigério, a sombra é o lugar de descanso. Eu vou sentar para tomar um chimarrão, aonde? No sol? Não, na sombra. Não é? Eu vou sentar para descansar aonde? Na sombra. Eu vou em direção a um lugar de refrigério para a minha vida, eu vou em direção à sombra, eu vou em direção à cruz. Amém? Eu queria que você fechasse sua Bíblia e se colocasse de pé. Em nome de Jesus, se você ir na sua casa também, feche seu material, se coloque de pé. Pedir o pessoal do louvor subir. Eu quero a luz de Deus na minha vida. O que eu preciso? Eu preciso da cruz de Jesus também. Quem quer a luz de Deus? Levanta a sua mão, feche seus olhos, diga: eu quero. Não, fala mais forte, diga: eu quero a luz de Deus na minha vida. Mas eu preciso da cruz de Jesus para guiar o meu caminho. A cruz de, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. A cruz de Jesus, ela guia os meus passos. A cruz de Jesus é o objeto que Deus colocou diante de toda a sua glória, para refletir a sua vontade. A cruz de Jesus projeta sobre a nossa vida a vontade de Deus. A cruz de Jesus fala de sacrifício.
A cruz de Jesus fala de arrependimento. A cruz de Jesus fala de entrega. Se eu quero viver a luz de Deus na minha vida, eu preciso passar pela cruz. Eu preciso passar pelo caminho da sombra do Altíssimo. E o caminho da sombra do Altíssimo é a cruz de Jesus. É debaixo da cruz de Jesus que você é restaurado. Debaixo da cruz de Jesus que você é curado. Debaixo da cruz de Jesus que você tem um encontro com Deus. O apóstolo Paulo teve um encontro com Deus porque a luz de Deus foi projetada sobre a imagem de Cristo, de Jesus, e a sombra de Jesus o alcançou. A sombra de Jesus para os nossos dias, a sombra de Jesus para a nossa família é a cruz dele. Quando eu recebo a cruz de Jesus na minha vida, eu recebo a vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu quero orar por todos que estão no culto. E eu quero declarar, Senhor, que nós queremos sim viver debaixo da luz do Senhor, mas nós queremos caminhar sempre em direção da sombra da cruz, porque ela guia os nossos passos. É através dela que nós te encontramos. É através dela que a nossa vida é transformada. É através dela que a nossa vida é totalmente restaurada. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim. Você que está online também, olha para mim aqui. Escuta o que eu vou te falar, para a gente encerrar. Quando a luz projetou sobre Pedro, por onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Sabe por quê? Porque a imagem de Pedro representava o que nós precisamos viver nesses dias. A imagem de Deus representava o arrependimento. A imagem de Pedro representava a entrega. A imagem de Pedro representava aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, naquele contexto, a imagem de Pedro fala de cruz. A cruz de Jesus é o caminho que nos leva até Deus. No ambiente onde tenho muita luz, eu preciso seguir algum caminho, e a sombra vai me mostrar para onde eu tenho que ir. Eu vou olhar para a cruz, e a cruz vai projetar a sombra sobre a minha vida, e todos os passos que eu der, eu vou dar debaixo da sombra da cruz. Nas palavras do salmista, diga comigo: eu andarei debaixo da sombra do Altíssimo. Quem quer andar debaixo da sombra do Altíssimo? Quando você anda debaixo da sombra do Altíssimo, não tem trevas. Por quê? Porque a cruz, ela não é um obstáculo para a luz. A cruz é apenas um ponto, um alvo que nós temos que seguir, e ele nos leva em direção à fonte. A cruz de Jesus sempre vai me levar em direção à fonte. Eu achei maravilhoso isso, eu achei tremendo, eu achei demais. Pastor, eu quero isso para a minha vida. Então vamos caminhar debaixo da cruz. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: em nome de Jesus Cristo, hoje eu entendo que para viver o melhor do Senhor, para encontrar a salvação, eu preciso da cruz de Jesus na minha vida. Diga: a partir de hoje, eu olho para a cruz, porque ela é o meu alvo. E nesse caminho, sempre haverá um trilho de sombra, onde eu estarei protegido, guardado, onde haverá paz, refrigério e convicção. Diga: em nome de Jesus, eu rejeito hoje da minha vida tudo o que me tirou desse caminho, pois eu decido permanecer em direção à cruz, porque ela me leva à fonte, e a fonte é Deus. Diga: eu abro mão do pecado, eu abro mão do ódio, da falta de perdão. Diga: tudo aquilo que me afastou da sua presença, eu abro mão hoje, para que o Senhor cresça
e eu diminua, para que a tua sombra seja também projetada na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Quem quer isso? Levanta a sua mão hoje. Você que quer isso, você precisa confessar Jesus. Você que quer, fica com seus olhos fechados, mas erga a sua mão. Você que está na sua casa também, faça isso e diga: Senhor, eu te recebo hoje como o único Senhor da minha vida e o meu Salvador. Eu abro mão de todos os outros caminhos que durante toda a minha vida eu segui, porque a partir de hoje eu quero andar contigo, eu quero andar com Jesus. Amém? Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar contigo.